Olá, neste vídeo daremos continuidade ao nosso estudo sobre os teoremas de Silo. No vídeo anterior, nós provamos o primeiro teorema de Silo, que diz o seguinte: então, seja G um grupo finito e P um número primo tal que P elevado a N divide a ordem de G, então existe um subgrupo de G com ordem exatamente igual a P elevado a N. Baseado no primeiro teorema de Silo, nós podemos pensar nos subgrupos de G que tem ordem igual à máxima potência de P que divide a ordem de G. Então, esses grupos recebem um nome especial que será estabelecido nesta definição. Então, seja P um número primo e P elevado a N a máxima potência de P que divide a ordem de G. Então, um subgrupo de G com ordem igual a P elevado a N, ou seja, com ordem igual a esta máxima potência de P que divide a ordem de G, é chamado um psilo de G. Então, só reforçando, um psilo de G é um subgrupo de G com ordem igual à máxima potência de P que divide a ordem de G. Bom, definido o que é um psilo, surgem algumas perguntas naturais. A primeira é qual que é a relação entre os psilos de G? Então, como estão relacionados estes subgrupos de G? Então, esta pergunta estará relacionada com o segundo teorema de Silo, que nós vamos demonstrar neste vídeo. Outra pergunta natural que surge é, bom, dado uma ordem de grupo, então dado um grupo G, qual que é a quantidade de psilos de G? Será que nós podemos cravar a quantidade de psilos de G a partir da sua ordem? Bom, esta pergunta está relacionada ao terceiro teorema de Silo. Na verdade, o terceiro teorema de Silo não vai cravar a quantidade de psilos de um grupo G, mas dará um filtro para que possamos, em alguns casos particulares, cravar a quantidade de psilos de um grupo. Os psilos, eles fazem parte de uma classe mais ampla de grupos, que são os grupos conhecidos como p-grupos, que nós vamos definir agora. Então, seja P um número primo, dizemos que G é um p-grupo se todo elemento de G tem ordem igual a uma potência de P. Vale ressaltar que para grupos de ordem infinita, a definição de p-grupo é a mesma da que está escrita aqui. Bom, só que para grupos finitos nós temos uma caracterização dos p-grupos, que é a seguinte: um grupo finito G é um p-grupo se, somente se, a ordem de G é uma potência de P. Então, quando eu falar nesse vídeo sobre p-grupo, você automaticamente tem que pensar que a ordem de G é uma potência de P, baseada nesta caracterização dos p-grupos, já que estamos tratando de grupos finitos. Bom, a demonstração desta proposição vou deixar como exercício. Não é muito complicado. Por exemplo, a volta, você pode... você supõe que a ordem de G é uma potência de P, então considera um elemento de G, então a ordem desse elemento tem que dividir essa potência de P. Logo, também tem que ser a potência de P, porque P é um número primo. E para fazer, por exemplo, a ida, você pode fazer por contradição. Então, suponha que G é um p-grupo e suponha que a ordem de G não é uma potência de P, obtenha uma contradição. Então, utilize, por exemplo, para fazer a ida por contradição, o primeiro teorema de Silo, certo? Então, avançando. Então, agora, vamos relembrar o exemplo 2 do vídeo 1. Então, no exemplo 2 do vídeo 1, nós
consideramos um grupo e um conjunto C, que era o conjunto formado por todos os subgrupos de G. Então, lá no vídeo 1, exemplo 2, nós consideramos a aplicação I, que era a aplicação I, que na verdade era uma representação de G no grupo das permutações de C. Então, o que essa aplicação fazia? Ela pegava um elemento G do grupo e mandava em uma permutação ρ de G, uma permutação de C. Então, ρ de G, ela pega um subgrupo H e manda no conjunto, que também é um subgrupo de G, no conjunto G, H, G a menos 1. Então, esta era a aplicação I lá do exemplo 2 do vídeo 1. Certo? Então, baseado nesta aplicação, nós definimos lá a órbita de um subgrupo de G, caso a órbita de H, que é este conjunto, e definimos também o estabilizador de H, que tem um conjunto, um subconjunto aqui de G, com essa propriedade aqui. Lá também nós destacamos que para este caso particular de representação, o estabilizador ele recebia uma notação especial, que é, no caso, o estabilizador de H, nós denotamos por N índice G de H, e chamamos este conjunto de normalizador de H em G. Então, observe que essas observações foram feitas no vídeo anterior. No caso, no vídeo anterior não, no primeiro vídeo, exemplo 2. Então, foram feitas as seguintes observações. A órbita de H só tem o elemento H se somente se H é um subgrupo normal de G. O normalizador de H é todo grupo G se somente se o subgrupo H é um subgrupo normal. Então, um fato extra que eu podia ter colocado lá, mas esqueci, então estou colocando aqui também, até porque nós vamos usar essa informação, é que o subgrupo H ele é um subconjunto do normalizador de H em G. Mais ainda, é possível mostrar que o subgrupo H na verdade, ele é um subgrupo do seu normalizador em G. Outro fato que foi observado no vídeo 1 é que as órbitas de H elas formam uma partição do conjunto C, ou seja, o conjunto C é igual à união disjunta das órbitas de H, onde aqui, mais uma vez lembrando, assim como foi feito lá, H está variando nos representantes de cada órbita. Então, lembra que lá naquele exemplo, as órbitas elas foram definidas via classe de equivalência. Então, aqui, H está percorrendo somente os representantes de cada órbita, não todo o conjunto C. Ok, então ainda do vídeo 1, nós temos o teorema 1, que diz que a órbita de um elemento, então lá naquele caso a órbita de um elemento era igual ao índice do estabilizador em G. Aqui para o nosso caso, traduzindo para este contexto, nós podemos escrever, a partir do teorema 1, que a órbita de H é igual ao índice do normalizador de H em G. Ok, então avançando. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um lema que será uma ferramenta muito importante para a demonstração do segundo teorema de Silo. Na verdade, é um lema bem sutil, vamos enunciá-lo. Então, seja H um P-grupo de G e seja S um P-silo de G. Então, nós temos que vale a seguinte igualdade de conjuntos. A interseção de H com o normalizador de S em G é igual
a interseção de H com S. Observe que esta igualdade aqui de conjuntos é bem sutil. É bem sutil, porque, por exemplo, o conjunto, aqui eu tenho H, aqui eu tenho H, e por aqui, por essa parte, observe que o conjunto que aparece aqui no normalizador, ele está contido no normalizador. Então, H é um subconjunto do normalizador de H em G. Então, aqui, esse conjunto S, ele está contido no normalizador de S. Então, é bem sutil essa igualdade de conjuntos. Nesse sentido, eles estão bem próximos, né? Tanto é que, quando formos demonstrar, por exemplo, aqui, demonstração. Essa primeira parte ela é trivial, porque, bom, se S é um subconjunto do normalizador de S em G, então, passando a interseção, nós temos que H interseção S está contido na interseção de H com o normalizador de S em G. Então, bem tranquilo esta parte. Então, o trabalho maior é mostrar a continência oposta, que é essa daqui. Então, se eu quero mostrar que dois conjuntos são iguais, tenho que mostrar que um está contido no outro. Já mostramos que esse conjunto H interseção S está contido em H interseção normalizador de S em G, que é, no caso, esse daqui. Então, agora vamos mostrar esse daqui, essa outra continência. Então, avançando, bom, suponha que, bom, eu quero mostrar que eu tenho essa continência aqui. Então, vamos supor que, por absurdo, que não ocorre esta continência de conjuntos, ou seja, suponha que H interseção S não está contido em H interseção normalizador de S em G. E vamos obter um absurdo a partir disso. Então, quando obtemos um absurdo é porque, na verdade, tem que ocorrer a continência. Então, avançando. Bom, como esse conjunto não está contido nesse, então seja X um elemento de H interseção normalizador de S em G que não está neste conjunto, que não está em H interseção S. Ou seja, X é um elemento que está neste conjunto, mas não está em S, né? Se X está neste conjunto, então ele tem que estar em H, pelo menos. Então, como eu quero que ele não esteja nesse conjunto aqui, então basta que ele não esteja em S. Então, avançando. Bom, isso implica duas coisas. A partir desse X que eu estou considerando. A primeira é que a ordem de X é uma potência de P. Por quê? Porque H é um P-grupo. X, se X está nesse conjunto, então, em particular, X está em H. Só que H é um P-grupo. E nós vimos pela definição de P-grupo que toda a ordem de todo elemento de H tem que ser a potência de P. Então, a ordem de H é uma potência de P. E, por outro lado, o grupo gerado por X, ele tem que ser um subgrupo do normalizador de S em G. Então, o normalizador de S em G é um grupo, então se eu considero um elemento dele e considero, por sua vez, o conjunto gerado por esse elemento, eu obtenho um subgrupo desse conjunto, desse grupo. Ok. Então, temos duas coisas. Bom, a primeira é que essa daqui, né? Estou passando para cá, essa informação. E a segunda é que é possível mostrar... Bom, agora há pouco eu já comentei que nós temos que aqui, na verdade, H é um subgrupo de G. Só que, na verdade, é possível mostrar que H é um subgrupo normal de G. Tá? Então, fica como exercício mostrar que S é um subgrupo normal de G. Não é muito complicado, não. É só você ir lá, olhar a definição de conjunto de subgrupo normal e pronto. E concluir esta informação aqui.
certo? Então, bom, a primeira informação vem daqui, a segunda informação fica como exercício, que é bem simples, é só olhar a definição de subgrupo normal. Ok, então estas duas informações implicam o seguinte. Então, lembra lá do lema 2 do vídeo anterior. Então, eu tenho um subgrupo. Então, eu tenho aqui o grupo normalizador de S em G, e eu tenho um subgrupo desse grupo, e eu tenho um subgrupo normal desse grupo. Então, pelo lema 2 do vídeo anterior, o produto desses dois subconjuntos, que é o grupo gerado por X, e o subgrupo normal S, que é o subgrupo normal de normalizador de S em G. Então, esse conjunto aqui, na verdade, ele é um subgrupo do grupo maior, que é o normalizador de S em G, que, por sua vez, nós já vimos também, que, por sua vez, é um subgrupo de G. Então, nós temos essa relação, essa cadeia aqui, certo? Então, agora, lembra de novo, lá do vídeo anterior, lembra agora do lema 3. Então, o lema 3, ele diz pra gente o seguinte, que, bom, dado dois subgrupos de G, no caso aqui, dado dois subgrupos de um certo grupo, no caso aqui o grupo é o grupo normalizador de S em G, nós temos o seguinte, o conjunto produto, no caso aqui, esse conjunto produto, na verdade, é um subgrupo do normalizador de S em G. Então, a quantidade de elementos desse subgrupo é igual a ordem do primeiro pela ordem do segundo, dividido pela interseção dos dois. Então, nós temos essa relação numérica. Então, finalmente, nós temos o seguinte. Então, vamos lá. Bom, X não está em S. Bom, se X não está em S, então esse conjunto aqui, interseção, que é um subgrupo de tanto de S quanto do grupo gerado por X, então esse conjunto aqui esse grupo tem ordem menor que a ordem de X, porque X não está em S. Então, observe que esse grupo aqui, ele não contém o elemento X, já esse daqui contém, certo? Então, nós temos essa desigualdade estrita, que se implica pelo duas estrelas. Então, duas estrelas é esta relação aqui. Então, anota essa relação, anota aí, esta relação. E o que é que a gente faz? O que é que foi feito aqui? Esse número aqui, nós passamos dividindo e depois multiplicamos ambos os membros por ordem de S. E obtemos esta relação aqui, a partir do que está escrito acima. E daqui para cá é o duas estrelas. É por causa dessa relação aqui, tá? Duas estrelas. Ok. Então, eu digo para vocês que daqui nós já temos um absurdo. Então, vamos ver qual que é o absurdo. Bom, observe que este número que está aqui, ele é uma potência de P. Então, vamos lá, vamos checar. Bom, este número, ele é igual a ordem de S. Bom, S, lembra que S é um psilo. Então, a sua ordem é igual a potência de P. Por outro lado, o grupo gerado por X também é uma potência de P. Vamos ver aqui. Está aqui. Certo? Então, aqui eu tenho dois produtos de potência de P dividido por esse número aqui, que também é a potência de P, porque o grupo interseção, ele é um subgrupo tanto de S quanto do grupo gerado por X. Então, consequência disso é que esse número aqui é uma potência de P. Ok. Isso implica que o subgrupo de G, formado pelo produto do grupo gerado por X
psilo S, ele é um P grupo de G com ordem maior do que a ordem de S, que é um psilo. Então isso é um absurdo, porque o S, bom, a propriedade principal de um psilo é que a sua ordem é a máxima potência de P que divide a ordem de G. Então, aqui no caso, eu estou gerando um subgrupo de G com ordem igual a uma potência maior, no caso, uma potência de P maior do que a potência do psilo. Então, isso contradiz a definição de psilo. Antes de enunciar e demonstrar o segundo teorema de Sylow, deixa eu lembrar uma definição que foi dada no vídeo 1, que é a seguinte: dois subgrupos H e K de G são chamados conjugados se existe um elemento de G, de modo que o conjunto GH, G-1 é igual a K. Então, se isso acontece, nós dizemos que os subgrupos H e K são conjugados entre si. Então, observe que, se você for lá na definição de órbita de H, o conjunto órbita de H, na verdade, é o conjunto dos subgrupos de G. No caso dos subgrupos K de G, tais que K é conjugado a H em G. Então, outra coisa que é importante aqui ressaltar, é que a afirmação H é conjugada a K, ela é simétrica, ou seja, se H é conjugado a K, então K é conjugado a H. Tá? Tudo isso é sempre de observar. Bom, então vamos avançando. Agora podemos enunciar e demonstrar o segundo teorema de Sylow, que diz o seguinte. Então, o segundo teorema de Sylow diz que se S é um psilo de G e H é um P subgrupo de G, então existe um elemento de G tal que o conjunto H está contido em G, S, G a menos 1. Observe que esta informação aqui nos diz em particular que os psilos, eles são todos conjugados entre si. Porque, por exemplo, um psilo é um caso particular de um p-grupo. Então, isso significa que eu posso substituir aqui esse H por um psilo em particular. Só que, o conjunto G, S, G a menos 1, ele tem uma quantidade de elementos igual à quantidade de elementos de S. Quantidade de elementos de S. Que no caso, seria uma potência, digamos, P elevado a N. Se eu colocar aqui, no lugar de H, um psilo, eu vou ter aqui também um conjunto com a quantidade de elementos igual a P elevado a N. Então, eu vou ter um conjunto que contém um subconjunto com a mesma quantidade de elementos. Logo, eu terei aqui uma igualdade, significando que os psilos são conjugados entre si, que é o que eu estou afirmando aqui embaixo. Então, em particular, todos os psilos são conjugados entre si. Que observe que, ou lembre, que isso tem a ver com o que foi discutido no início do vídeo, que foi aquela primeira pergunta sobre a relação entre os psilos. Vamos demonstrar este teorema. Então, para demonstrar o segundo teorema de Sylow, vamos considerar o conjunto C formado pelos conjuntos da forma G, S, G a menos 1, onde G é um elemento de G, tá? Sempre lembrando que S é um psilo de G. E vamos considerar a aplicação que vai do
do subgrupo H, que é um P-grupo de G, no conjunto das permutações de C. E essa aplicação I vai ter a seguinte definição, que é dada aqui embaixo. Pega um elemento H, de H, manda na função I de H, que vai de C em C, dada por essa, onde a aplicação I de H tem essa lei de definição aqui. Basicamente, essa aplicação I é uma restrição da I, que foi da I estilizado, que foi discutida anteriormente, agora há pouco. Certo. E no caso aqui, também com o conjunto de chegada diferente, mas a lei de definição é basicamente a mesma. Então, é fácil ver que essa aplicação I, ela é, na verdade, uma representação do grupo H no grupo das permutações de C. Então, é bem tranquilo de checar isso. Estamos avançando. Então, observe que... Tá faltando aqui tem um errinho aqui, tá? Opa! Observe que a quantidade de elementos de C... deixa eu voltar aqui. Bom, C é esse conjunto. Então, a quantidade de elementos do conjunto C, na verdade, é igual a... Aqui também tem um errinho aqui, certo? É igual a órbita, no caso, é igual a quantidade de elementos da órbita de S, a quantidade de elementos da órbita de S, que, por sua vez, pelo teorema 1, tá, agora ficou certo aqui os errinhos. Então, a quantidade de elementos de C é igual ao índice do normalizador de S em G, pois aqui vai entrar o teorema 1, de novo. Tá, então era o que eu estava falando. O conjunto C, na verdade, é a órbita de S na representação I estilizado, que foi discutido agora há pouco. Certo? É fácil de ver isso. Então, pelo teorema 1, lá do vídeo 1, aquele teorema que eu falei que eu ia usar bastante, a quantidade de elementos da órbita é igual a o índice do normalizador de S em G. Tá, avançando. Sejam O de S1 até O de SR as órbitas, agora as órbitas da representação I. Tá? Então aqui é o I, digamos, o I normal, digamos assim. Então, sejam OS1 até OSR as órbitas dessa representação de H. Onde cada S, aqui nessa parte eu teria o cuidado de explicitar, tá? Então, onde cada SI é uma representante da órbita, que é da forma GI vezes S vezes GI a menos 1. Tá? Então, cada SI desse é um representante de cada órbita. Ok. Então, temos o seguinte. Então, se a gente usar o teorema 1, agora para esta representação aqui, nós temos que a quantidade de elementos da órbita de SI é igual ao índice do estabilizador de SI em H. Certo? Então, lembre que aqui para a representação I, a representação I, na verdade, o domínio dela é o H. Na verdade, esse I aqui é a representação de H. Então, por isso aparece H aqui. Que, por sua vez, é igual ao índice de H. E se você olhar o estabilizador de I, se você olhar quem que é o estabilizador de SI no contexto de normalizador em G, você obtém que o estabilizador de SI é igual à interseção de H com o normalizador de SI em G. Então, é basicamente a restrição aqui do normalizador. Se você tomar a restrição, em vez de você tomar os Gs em G, você toma os Gs em H.
Então, nós temos isso. Então, agora finalmente, agora vamos usar o lema 4. Então, o lema 4, que eu demonstrei nesse vídeo, ele diz pra gente, bom, do lema 4, na verdade, a partir do lema 4, nós obtemos que esse conjunto que está aqui é igual a este. Então, volta lá no lema 4 e dá uma olhadinha nele. Então, pelo lema 4, nós temos que essa igualdade entre esses dois conjuntos aqui, certo? Então, aqui, passando a limpo, né? Nós temos que a quantidade de elementos da órbita de SI é igual ao índice de H interseção SI em H. Logo, lembrando que as órbitas elas definem uma partição do conjunto C, nós temos que a quantidade de elementos de C é igual à soma da quantidade de elementos de cada órbita de SI, onde SI é um representante das órbitas. Logo, nós concluímos. Então, aqui, deixa eu ver aqui para vocês. Bom, aqui esse conjunto nós substituímos por, no caso, este número nós substituímos por esse. Então, nós temos que o índice do normalizador de S em G é igual à soma dos índices do grupo interseção de H por SI em H, certo? Então, aqui, dessa expressão, nós trocamos quantidade de elementos de C por este número, e aqui nós trocamos cada órbita de SI por estes índices aqui. Então, essas duas informações nos dão isso. Então, finalmente, observe o seguinte, que pelo teorema de Lagrange, nós temos que a ordem de H é igual à ordem do subgrupo interseção de H por SI pelo índice de H interseção SI em H. Tá? Esse aqui é o teorema de Lagrange. Então, isso implica o seguinte. Bom, observe que H, quer dizer, lembre que H é um P-grupo. Então, este número daqui é uma potência de P. Logo, o número índice de H interseção SI em H, ele tem que dividir uma potência de P. Logo, este número tem que ser igual ou à potência de P ou igual a 1. Por outro lado, nós temos que P não divide o índice de S em G, pois S é um psilo de G. Então, lembre que um psilo de G é um subgrupo de G que tem ordem igual à máxima potência de P, que divide G. Então, pela definição de psilo e pelo teorema de Lagrange, nós temos que P não divide o índice de S em G. Então, consequência disso é que P não divide o índice do normalizador de S em G. Porque, por exemplo, se P dividisse a ordem do normalizador de S em G, então P dividiria este número que está aqui, do lado direito desta igualdade. Bom, essa igualdade aqui, ela segue diretamente do teorema de Lagrange e do fato de termos esta cadeia de subgrupos aqui. Então, bom, se P dividisse este índice, então P teria que dividir este índice, que daria uma contradição. Então, bom, então nós temos que P não divide esse número. Então, voltando aqui,
Então, nós temos que P não divide este número, que por sua vez é igual à soma destes números aqui. É a soma dos índices de H interseção SI em H. Só que nós temos que cada um desses números aqui ou é 1 ou é uma potência de P, por esta informação aqui. Então, bom, se todos esses números aqui fossem diferentes de 1, então nós teríamos que todos eles seriam uma potência de P. Logo, P dividiria o índice do normalizador de S em G, o que já sabemos que não acontece. Logo, existe um I entre 1 e R, tal que o índice de H interseção SI tem que ser igual a, no caso, o índice de H interseção SI em H tem que ser igual a 1. Então, isso implica, esta informação numérica implica que H tem que estar contido em SI. Na verdade, nós temos que, dessa informação aqui, nós concluímos que H interseção SI é igual a H. Então, isso implica que H tem que estar contido em SI, certo? Então, que é o que eu acabei de escrever, né? Ou seja, H está contido em SI, só que SI, por definição, é igual a GI por S por GI a menos 1. Então, isso conclui a demonstração do primeiro... isso conclui a demonstração do segundo teorema de Silo. Então, para finalizar este vídeo, deixa eu deixar registrado aqui uma anotação, né? Então, é a definição do número NP. Então, nós vamos denotar por NP a quantidade de P-silos de G, certo? E pelo segundo teorema de Silo, nós podemos concluir que o número NP ele é igual ao índice do normalizador de S em G, onde S é qualquer P-silo de G, certo? Então, aqui, deixa eu ver se eu encontro aqui a... Então, eu não estou encontrando aqui. Bom, isso aqui é pelo teorema 1, tá? O teorema 1 diz que o índice do normalizador de S em G é igual a quantidade de elementos então, esse número daqui é igual à quantidade de elementos da órbita de S. E a gente viu que a órbita de S é o conjunto de todos os subgrupos de G que são conjugados a S. Né? Então, como todos os P-silos de G são conjugados entre si, o conjunto órbita de S, ele contém todos os P-silos de G. Logo, a quantidade de elementos desse conjunto aqui pelo teorema 1 é igual a este índice. Certo? Então, vamos parar por aqui. Acho que o vídeo já ficou bastante extenso, já tem uma quantidade boa de minutos. Então, na próxima... Então, continuamos depois. Ok? Então, valeu, até mais.